Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos meditar mais um dia na Palavra de Deus, né? E a mensagem de hoje é Jesus paga o tributo, que está no livro de Mateus, capítulo 17, versículos 24 até ao 27. Mateus, capítulo 17, versículos 24 até ao 27. Amém. Glória a Deus, aleluia, Jesus, louvado seja Deus. Que diz o seguinte: e chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as didracmas e disseram: o vosso mestre não paga as didracmas? Disse ele: sim. E entrando em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou impostos? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: dos alheios. Disse-lhe Jesus: logo estão livres os filhos. Mas, para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Esta passagem, irmãos, ela se deu, logo após Jesus ter saído daquele local onde ele expulsou aquele demônio do jovem lunático, que é essa mensagem do jovem lunático, para que os irmãos tenham a ligação da mensagem, encerrou com Jesus dizendo: mas esta caça de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Ora, chamando-se eles na Galileia, achando-se eles na Galileia, disse-lhe Jesus: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram muito, E saindo dali foram para Cafarnaum, Cafarnaum era a cidade de Jesus, Glória a Deus. Foi a cidade que ele chegou lá pequenininho, E então Cafarnaum, E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as didracmas e disseram: o vosso mestre não paga as didracmas? Ou seja, imposto, cobrador de impostos, Porque nós conhecemos bem o regime, as leis do nosso país, como é que funciona os pagamentos de impostos, Tem os impostos indiretos que nós pagamos embutidos em tudo aquilo que comemos e consumimos, Esse imposto, nós não vemos ele, E nós pagamos sem ver, pagamos sem perceber e muitos pagam sem saber, Ele é um imposto obrigatório que já vem embutido nos preços dos produtos que nós compramos e consumimos, Então não tem como. Mas tem aqueles impostos que é pago através de declaração de imposto de renda, E aí, então, de modo que aproximou de Jesus, um dos cobradores de impostos, aproximou de Pedro, Mas Jesus estava ali do lado, Naquele local. Aproximou de Pedro e fez essa indagação para Pedro, Glória a Deus, aleluia, Jesus, E chegando eles em Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as didracmas e disseram: o vosso mestre não paga as didracmas? Ele disse: sim. E entrando em casa, Jesus lhe antecipou, ou seja, Jesus
sabia e sabe tudo o que acontece nos quatro cantos da terra, né? Ele sabia e sabe, né? Até o nosso sussurro, o nosso suspiro, porque nós sussurramos, porque nós suspiramos, né? Coisa que a gente não fala, acontece, né? Você lembra de alguma coisa, pensa em alguma coisa, sente alguma coisa, você suspira, né? E a gente tinha até um ditado antigo, a gente brincava muito com as pessoas quando isso acontecia, né? A gente falava, escreve que eu levo, porque sabia que era um sentimento oculto ali, guardado, escondido, que a pessoa, através daquele suspiro, né? A pessoa estava... como se fosse o nosso suspiro é como se fosse uma válvula de escape, né? Então, de modo que ali o coração está carregado com aquilo está doendo, está nos sufocando, então a gente dá aquele suspiro e alivia, né? Então a gente brincava, escreve que eu levo, né? E Jesus, como ele conhece o profundo e o escondido, sabe todas as coisas, Pedro não falou nada para Jesus, né? Eu não sei por que ele não falou, ou talvez ele fosse falar dentro de alguns instantes, talvez assim que chegasse em casa, é claro, em particular com Jesus, né? E a palavra afirma que Jesus o antecipou e já entrou com ele perguntando. Só que Jesus entrou perguntando para ele em forma de parábola, né? Não totalmente, mas meia parábola, né? Jesus disse para ele, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus, aleluia, Pai. Disse, e entrando em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo, que te parece, Simão, de quem cobram os reis da terra os tributos ou impostos? Dos seus filhos ou dos alheios? Né? Ou seja, de casa, dos domésticos de casa ali, dos que moram naquela cidade, naquele estado e naquele país, ou dos que vêm de fora, né? Na linguagem comum nossa de hoje, né? Ou dos turistas, né? Porque todo aquele homem, aquela mulher que muda para uma cidade, para um estado e para um país, que ele chega ali, ele abre uma empresa, ele passa a residir ali, então ele passa também a ser de casa, né? E os que são de fora são aqueles que vêm, passa um dia, uma semana, um mês, ou um ano e vai embora, né? Então, foi disso que Jesus estava falando, né? De quem cobram os reis da terra os tributos ou impostos? Dos seus filhos ou dos alheios, né? Disse-lhe Pedro, dos alheios. Disse-lhe Jesus, logo estão livres os filhos, né? Porque nós sabemos que, de um modo geral, né? Tem ali a alíquota de impostos, né, que o cidadão brasileiro paga, né, ali um limite mínimo para os grandes e um limite máximo para os pequenos, né, que dali não passa nem para baixo nem para cima, né. Mas o imposto embutido não tem como escapar dele, o famoso ICMS, né, e outros impostos, tem um monte de siglas que denominam o nome desses impostos todos, que nós pagamos, querendo ou não querendo, nós pagamos obrigatoriamente, né? Mas quem realmente paga tudo muito caro, muito alto, são os turistas, né? A pessoa chegou na cidade, os comerciantes daquele local já viu que é turista, né? E já cobra 3 vezes mais. Então, realmente, eles pagam dobrado e até triplicado nos preços por causa de ser de fora, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus, né? Mas Jesus recomendou a Pedro, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro, só que Jesus, voltando um pouquinho atrás, Jesus disse para ele, né? Disse-lhe Pedro, dos alheios, disse-lhe Jesus, logo estão livres os filhos, né? Quer dizer, os filhos não tem que pagar imposto de nada, né? Os filhos estão livres para circular normalmente, para rodar, não tem que arcar com tributos nenhum, né? Mas, Jesus disse, mas para que os não escandalizemos, ou seja, para que eles não fiquem escandalizados conosco, né? Para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir e abrindo-lhe a boca encontrarás um starter.
toma-o e dá-o por ti e por mim. Ou seja, nós não somos de fora, né? O imposto ali, eu creio que era o costume deles na época, era só pagava quem era de fora, quem era da casa, da terra não pagava, pela palavra aqui, né? Isso nos dá esse entendimento, né? Mas como Jesus, a situação com Jesus, tudo com Jesus era diferente, né? Tudo com ele era diferente, né? Então, quer dizer, ele preferiu pagar o imposto que eles estavam cobrando, que estavam requerendo, né? Para cortar, como dizia meu pai, cortar o mal pela raiz, para não deixar que aquele mal crescesse, né? Porque se você fosse discutir a situação, não, eu sou de casa, eu não sou de fora, eu sou daqui, como aconteceu com o apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo foi preso, foi chicoteado, foi surrado, ele junto com Silas, né? E quando os tribunos, né, os governadores, os prefeitos, os juízes, os promotores, toda aquela equipe, aquela cúpula que estava envolvida com a prisão do apóstolo Paulo, achando que ele era estrangeiro, quando eles tiveram certeza que ele não era estrangeiro, eles ficaram todo mundo morrendo de medo. Imediatamente procurou soltar Paulo, correndo para que ninguém soubesse o que tinha acontecido com ele, e pediu para que saísse, não contasse para ninguém. Então foi assim que aconteceu, porque ele era de casa, ele não podia receber o castigo que recebeu, né? Só que o apóstolo Paulo, né, ele foi muito grande, né? Ele não aceitou ser liberado sorrateiramente da forma que eles queriam, para que ele não fosse, ninguém soubesse que ele tinha sido preso, sendo de casa, sendo da terra, sendo da pátria, e sendo chicoteado, surrado, porque era proibido, não podia, né? Aí ele exigiu a presença deles lá, dos grandões, para poder ser liberado. Mas a mensagem de hoje não é esta, é apenas um gancho, uma palhinha, porque a mensagem que pede, né? Então, de modo que os de casa têm benefícios que os de fora não têm, né? Isso as leis dos países, todos os países, é assim, tem vários benefícios que os de casa, os residentes, né? Os residentes, os patriotas, gozam de vários benefícios, né? Mas os que vêm de fora arcam com todos os tributos que é cobrado, né? Então Jesus diz para Pedro: vai ao rio, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que subir, você abre a boca dele e encontrará ali um starter e pagará por ti e por mim, né? Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca encontrarás um starter. Toma-o e dá-o por ti e por mim, né? E aqui eu chamo a atenção dos irmãos em relação a essa afirmação de Jesus. Vocês veem que coisa maravilhosa, né? Jesus fez uma recomendação para Pedro aqui, extremamente importante, né? Que eu chamo o tempo todo de obediência. As coisas acontecem na nossa vida, os milagres maravilhosos, extraordinários, né? O Senhor realiza por nós quando nós fazemos a petição a Ele, né? Seja diretamente para nós mesmos ou intercedendo por alguém, o Senhor realiza por causa da nossa obediência, não exclusivamente por ela, né, mas por todas as outras coisas, e acrescentado da obediência, o filho obediente. Eu falo muito isso, Jesus foi o filho obediente. Ele fez tudo conforme o Pai mandou, ele não fez nada ao contrário daquilo que o Pai determinava para ele, né? Tanto é que todas as vezes que ele era espreitado por aquele povo ferrenho, por causa da palavra que ele pregava, que eles queriam prendê-lo, matá-lo, Jesus falava para ele, né? O que eu falo não é de mim mesmo, eu falo aquilo que o meu Pai determinou para que eu falasse, aquilo que o meu Pai mandou que eu falasse, né? Não é de mim mesmo, e sim do meu Pai que me enviou, ele afirmava, né? O que eu falo, o que eu faço, não é de mim mesmo, e sim do meu Pai, e sim do Pai que me enviou, né? E aqui Pedro cumpriu, vocês viram que Pedro não tinha brincadeira com Pedro, não. Pedro era cheguei mesmo, né? Ele, como diz o ditado, ele chegava chegando, né? Então assim era Pedro, né? Mas para que não se escandalizemos, vai ao mar. Não os escandalizemos, vai ao mar. Lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir.
Abrindo-lhe a boca encontrará um starter, e dá-o por ti e por mim. Nesse versículo da encerração que encerra essa mensagem, Jesus fez 5 recomendações para Pedro num versículo só, né? 5 recomendações, e Pedro cumpriu rigorosamente os 5 itens da recomendação que Jesus deu para ele, né? Glória a Deus, aleluia. Vai ao mar, ele foi. Lança o anzol, ele lançou. Tira o primeiro peixe que subir, né? Ele tirou o peixe para fora. Abrindo-lhe a boca, ele abriu. Encontrarás um starter, ou seja, era uma moeda, né? Uma moeda que tinha o valor equivalente à necessidade de impostos que eles precisavam pagar, que estava sendo cobrado deles, quer dizer, para que eles superassem mais essa etapa, né? Para que por este motivo Jesus não fosse preso e levado ao tribuno, né? Então Jesus foi mais um milagre maravilhoso que Jesus fez. Muitas pessoas às vezes passam despercebido, né? Que aqui aconteceu um grande milagre. Um milagre extraordinário, né? Como é que pode alguém determinar, né? Vai ao rio, vai ao mar, vai ao córrego, vai à represa, né? Vai ao açude, vai lá, lança o anzol, o primeiro peixe que subir, você tira ele para fora, abre a boca dele, que você vai encontrar algo assim determinado, como Jesus disse o que era, né? Ele falou o que era, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus, né? Glória a Deus. Vai ao mar, lança o anzol. Tira o primeiro peixe. Ele não disse o segundo ou o terceiro ou qualquer peixe, não, né? Vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir. E abrindo-lhe a boca, encontrarás um starter. Toma-o, ou seja, pega-o e dá-o por mim e por ti. Ou seja, mais um grande milagre, e Pedro pagou o imposto e tampou a boca dos cobradores de impostos, né? Os publicanos, né? Que cobravam imposto ali. Quer dizer, mais uma etapa vencida, mais um grande milagre e mais uma grande vitória. Coisa tremenda, coisa maravilhosa, o trabalhar de Deus, né, irmãos? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Mas Deus abençoe os irmãos, ficam todos na paz do Senhor Jesus, e amanhã estaremos de volta com um novo vídeo em nome do Senhor Jesus. Amém!